Pronto. Agora sim. Tinha travado aqui pra mim. Bom, esperar vocês entrarem, esperar a Nath chegar. Sejam bem-vindos. Olá! Oi! Tudo bem, amiga? Tudo bom e você? Também. Ai, que delícia te trazer aqui. Tô muito Pois feliz. é, tô me sentindo assim, fazendo uma visita. Nossa, né? Faz tanto tempo que a gente não consegue se ver. Deixa eu ver Pois se é. fica melhor se eu baixar um pouquinho aqui. Acho que fica melhor assim. Se eu tirar essa luz daqui, não, fica pior assim pra mim, né? É, fica melhor assim, que fica mais iluminado. Tá bom. E aí? E Que aí? Bom, legal! Tô vamos muito lá. contente. Vamos começar? Vamos começar. Eu também tô, né? Porque pra quem não sabe, nós somos muito amigas, então a gente adora fazer muitas coisas juntas. Sim, é verdade. E principalmente compartilhar o nosso conhecimento, né? Então, nada mais justo do que a gente conseguir unir os dois conhecimentos aqui para conseguir levar informação e ajudar mais pessoas, né? Com certeza. Bom, quer se apresentar? Pode ser. Então, por É, favor, você quer me apresentar? te apresento. Bom, gente, a Nath, ela é doula, ela vai contar depois um pouquinho como que a gente se conheceu rapidamente. E ela também é terapeuta ocupacional e instrutora de Inner Balance, tá certo? Certo. E recentemente ela descobriu que é portadora de endometriose. Então, foi muito interessante como tudo foi se unindo e se tecendo para que essa live acontecesse. E por isso o convite, e que bom que você aceitou. E é isso. Acho que você pode contar um pouquinho mais de você também. É isso. Bom, então, é, acho que um pouquinho além assim do que a Cacá falou, né? Eu por muito tempo trabalhei com dança, então tem essa coisa assim muito presente das práticas corporais e do movimento, não só na minha rotina, mas também como um jeito muito forte assim de eu me organizar, de eu me cuidar, né? Acho que também esses caminhos eles não vão aparecendo assim à toa, né? A Sim. gente se conheceu então em 2018, né? Caraca. Não, Foi 2019. 2019, amiga. É. 2019, final de 2019. Mas o que que foi 2020, né, amada? Pois é. Por isso que eu pensei há 2 anos atrás, 2018. Mas então, não. A gente se conheceu no final de 2019, num curso de imersão da Naoli, lá em Floripa, que a gente Sim. teve a sorte de fazer, porque entre muitas coisas a pandemia veio logo na sequência, né? Então, uma coisa inimaginável, assim, porque nós éramos 40 mulheres ali juntas De e vários países vários diferentes. países diferentes, compartilhando muitas coisas. E a gente deu uma sorte assim a mais, porque a gente Peculiar. peculiar, porque a gente não se conhecia, né? Mas a gente se conversou antes para dividir um lugar de estadia, né, lá em Floripa. Nossa, foi tipo assim, amor à primeira vista, porque nós temos muitas coisas em comuns na nossa vida, nas questões pessoais, nos relacionamentos, na alimentação, enfim, nas lambanças. E foi uma, a gente se chama, né, carinhosamente de marida, porque foi isso, né? Foi Foi. é, muita compatibilidade. Sim. Nessa época, então, eu comecei a saber um pouco mais sobre endometriose pelo que eu ouvia da Cacá, né? Porque
ela tinha feito a cirurgia há pouco tempo e ela cozinhava pra caramba, vocês já percebem, né? E a gente conversava muito, assim, porque a gente estava conhecendo ali a história uma da outra. E, assim, eu nunca tinha tido grandes questões com meus ciclos menstruais e tal, mas também eu não posso dizer que eu sempre tive isso, nossa, mil maravilhas, tudo liso a vida toda, né? E aí várias coisas que ela ia falando, às vezes eu ficava, caramba, já tive uma cólica, não, mas não tenho sempre, o intestino, quando eu me alimento melhor, quando eu me alimento pior. Mas então, umas luzinhas assim ficaram assim atentas, porque eu entrei em contato, né, com esse tema. E tá bom. Paralelo a isso, você pediu para eu me apresentar e eu já estou contando essa história dos enlaces todos, né? Mas Fica paralelo à a isso, vontade, fica à vontade. eu fazia aula de dança numa escola aqui de São Paulo e eu descobri a aula de Inner Balance lá. E eu descobri meio que por um acaso, porque um dia eu estava com um torcicolo e daí avisei meu professor, não vou para aula de dança hoje, porque eu tô com um torcicolo. E aí minha professora falou, tudo bem, não vem para essa aula, mas vem para uma outra, vem para a aula do Inner que vai te ajudar. Eu fiquei meio assim, né? Falei, olha lá, hein? Não vai me travar. E foi ótimo, foi muito legal. E aí eu Não. depois dei uma organizada na rotina, assim, e comecei a fazer, a participar então da aula do Inner, como essa coisa que eu sentia, assim, mesmo sem eu saber explicar muito sobre o que que era, mas eu sentia que organizava muito o meu corpo. Daí só voltando um pouquinho, né? É isso, eu sou doula, né? Como a Cacá falou. Por que que para mim é muito importante ter uma prática constante que me traga essa organização? Porque é muito frequente na minha vida virar uma noite trabalhando, né? 2 noites seguidas. Eu faço muita força no meu trabalho, porque por muitas vezes eu sustento ali a mulher em trabalho de parto, né? Eu faço muita massagem, sustento tudo de um lado, Sim. tudo do outro. Tem uma coisa assim que o meu corpo ele é muito exigido. Então, essa coisa de buscar uma prática, né, que me traga essa organização, bem antes da endometriose assim ser constatada, já era uma coisa que para mim fazia muito bem e muita diferença, né? De tipo, tá bom, agora então posso começar o dia. Aí, o que aconteceu foi que ano passado, no primeiro semestre de pandemia, eu comecei a passar, nossa, ter assim, muitas coisas esquisitíssimas, umas cólicas assustadoras, não consigo dar um outro nome para aquilo. Eu estava passando a quarentena na casa da minha família lá em Minas, e teve até um dia que eu tive esse episódio na casa da minha mãe ficou tipo assim, que isso, a gente precisa procurar um médico, alguma coisa, porque isso não é normal. E assim, eu até tomei analgésico comum, tipo Uhum. Buscopan, tomei mais de 2 e tal, mas assim, não fazia Água, né? efeito. Água. Mas lá em Minas tinham vários fatores associados, né? Porque a vida é sobre isso, né? Então, Com assim, certeza. eu acho que não só eu, logicamente, né? Mas a gente, nesse primeiro semestre, a gente ainda estava muito nesse movimento de susto, de medo, de entender o que que ia ser essa pandemia, meio o que que vai Sim. acontecer, né? Assim, como que nosso país vai lidar com isso. É, Psicológico e corpo ali sempre na tensão, né? sempre na atenção, só Sempre. notícia péssima, né? Exato. Essa coisa dos partos, assim, daí as gestantes foram incluídas no grupo de risco, muitos hospitais as doulas não entram e tal. Então tinha uma preocupação com o trabalho, preocupação com a grana, preocupação com o mundo, com a família. Então tinha um aspecto emocional que para mim pegou muito forte. A Uhum. minha alimentação lá estava muito diferente do que é a minha alimentação na minha casa. Porque, né, minha gente, minha mãe mora em Belo Horizonte, Mineirinha. mineirinha. Então, rolava bastante pão de queijo uma vez ou outra. Eu tava mergulhada na farinha, né? Porque era quitanda de tarde e de noite, pãozinho, bolo, broa, não sei o que, rosca.
Então, e o que coisas que não são assim da minha rotina. Da Então, rotina isso, alimentar. vários fatores da rotina alimentar. Vários fatores agravaram, né? Tá bom. Quando foi no segundo semestre, abriu uma turma de formação de INER. Tá parecendo que a história tá meio assim, uma hora pra lá, uma hora pra cá, mas as coisas Ela se encaixa. elas vão fazer sentido. Abriu uma formação de INER. E aí eu fiquei muito interessada, porque eu pensei, caraca, aquela aula que eu fazia que eu adorava, né? Deixa eu entender. E daí fui dando uma pesquisada no método e tal, e pensei que seria uma ótima prática para eu aplicar com as gestantes que eu acompanho. Com Porque a certeza. gestação traz muita transformação corporal, eventualmente as mulheres têm dores, como o Inner traz essa organização, assim, melhora muito o posicionamento do bebê também. E daí fiquei pensando, tipo, nossa, vai ser muito legal isso aqui para o meu trabalho. Comecei a formação. E aí, com a formação, além, assim, de eu entender, né, lógico, bem mais aprofundadamente Mente. do que se tratava a técnica, eu comecei a praticar também. E aí chegou a Legal. data, então, da minha consulta, né, com minha ginecologista e do exame que eu fui fazer. Fiz mais de um exame para tentar, né, entender o que que era. E aí veio o diagnóstico, então, de uma endometriose profunda, considerável, assim, não é uma endometriose Pequena, com pequenininha, pouco superficial, acometimento, né? com bastante aderência e tal. E o próprio médico falou: olha, isso aqui justifica muito os sintomas que você teve lá em Belo Horizonte, por causa da sua alimentação inflamatória, do sedentarismo, né, das questões emocionais. Com certeza. E por incrível que pareça, já não estava se justificando tanto naquele momento, porque eu estava num momento de sintomas bem atenuados. Estou, assim, de sintomas bem. Por mais que estivesse tendo sintoma, não estava como quando você teve a crise, por exemplo, depois que você veio fazendo o INER, as práticas e tudo mais. Isso. E aí, entendendo, né? E daí a gente conversando, assim, que essa relação ela começou a aparecer em mim, assim, porque é isso. Mesmo quando eu proponho as práticas para as grávidas que eu acompanho, né? Para as outras pessoas, para o meu companheiro, que a gente vira e mexe, eu faço uma prática de INER aqui com ele. Eu vou me beneficiando muito das práticas, né? Com E aí, certeza. então vou explicar um pouquinho o que é o Winner, porque daí a gente junta todo esse quebra-cabeça que a gente montou, né? O Winner, ele é uma técnica idealizada pela Bruna Petito, muito querida, uma pessoa que vocês podem seguir se interessar. A Bru, ela foi bailarina por muito tempo, ela é fisioterapeuta e osteopata. Então, Muito o Winner, legal. muito legal. Uma Tipo, né? combinação Uma assim. combinação de coisas que a gente ama, Bruna. Exato. Então, essa técnica, ela veio pensada, assim, né, como uma técnica mesmo de organização corporal, mas que também se propõe a cuidar do campo emocional, né, desse campo nosso do corpo bem somático, assim, Sim. porque ele relaciona o jeito com que a gente lida, né, com as nossas emoções, com as nossas sensações e como então que a gente vai corporificando isso, né? Como que a gente às vezes endurece algumas partes do corpo, ou retrai, ou se expande, né? Tem até um exemplo que a Bruna fala bastante, e lá na página do Inner tem até uma ilustração, né? Que é um exemplo do cachorrinho, assim, né? Quando o cachorrinho ele tá assustado ou com medo, né? Ele fica mais contraído, né? Pra Ele fica com um dentro, né? rabinho entre as pernas, né? O famoso rabo entre as pernas, Sim. orelhinha baixa, né?
A gente também, quando a gente tá triste, quando a gente tá com medo, né? A gente também põe o nosso rabinho para dentro, retrai os nossos ombros, né? Franze a nossa sobrancelha. Sim, E, lógico, né? Quando a gente tá feliz, quando a gente tá disposto, quando a gente quer fazer uma coisa nova, quando a gente tá se sentindo muito bem, a gente então entra numa outra postura, né? Que tem a ver com essa postura do cachorrinho alegre, de orelhinha abanando, de rabinho com o peito mais balançando, aberto. peitinho aberto, né? Então, mais responsivo, né? Assim, e não ali mais na defensiva. Então, muito sobre como a gente vai se organizando tem a ver sobre essa nossa experiência da vida que a gente vai organizando no corpo, né? Então, o que Sim, que o Winner ele se propõe, né? Ele se propõe a cuidar do corpo através dessa organização, né? Pensando muito em abrir espaço, em trazer equilíbrio, né? Em harmonizar assim essas nossas diferenças para que a gente tenha então esse corpo saudável, esse corpo disposto, né? Um corpo livre tem a ver com um corpo com bastante possibilidade de movimento, né? Com um corpo sim, que tem plena potência. Diferente, né, de um corpo cheio de contratura, cheio de aderência, cheia de dor. E por isso, aí é a nossa pecinha, assim, da ligação do trabalho muito específico, assim, voltado para as pessoas com endometriose, né? Porque a ideia é que a gente vá, através do INER, conseguindo trabalhar. Ele é um método dinâmico mesmo, né? Então, uhum. ele não chega a ser uma dança, mas ele tem bastante Tem movimento, ele vários não de é, não dança, são né? posturas estáticas, né? A ideia é que a gente sempre vá abrindo movimento, deslizamento, né, para que a gente não tenha aderências, contraturas, rigidez, né? O Winner ele tem a ver com flexibilidade, com boa transmissão de força, de fáscia, né? Com equilíbrios musculares, equilíbrios das estruturas ósseas. Então ele Sim. passa por aí. É uma técnica que olha o corpo de uma maneira muito integrada. Então, O corpo como uma tem coisa inteira, não pontual, né? Ai, tô com dor no pescoço, então eu vou fazer um alongamento para o pescoço. isso. Até porque, né, e esse já foi tema que apareceu aqui outras vezes, né, no seu canal. Uhum. Quando a gente pensa muito nessa coisa da fáscia, né, e da função dela no nosso corpo, a gente entende que a face, então, é essa estrutura que ela recobre todo o corpo. Né? Então, um ponto de aderência numa parte, uma contratura num determinado ponto, ele vai irradiar, né? E ele pode comprometer a função, né? De outros lugares. Mas o trabalho inverso também acontece. À medida que a gente vai mobilizando esses outros pontos, esses outros lugares, a gente Você também vai chegando consegue ali no. isso, melhorar então essa possibilidade de movimento, né? Sim, você fez até uma analogia para mim recentemente do que a face é um tecido bem fininho, que aí imagina esse tecido bem fininho com um nó em um ponto, assim, que engruvinha num ponto e dá um nozinho. Assim, a face funciona basicamente dessa forma, né? Reveste o nosso corpo, todo o nosso músculo, Nossos órgãos, ossos, tudo. vasinhos, veias, tudo, tudo. E aí isso explica, por exemplo, quando você tem uma dor pélvica que reflete na asa direita, por exemplo, que é quando eu acabo no meu período de ovulação, eu sinto um pouco de dor pélvica, bem pouca dor, mas eu sinto essa repuxada, assim, sabe? E aí eu tenho que fazer um trabalho de ir soltando o corpo também. Isso é muito interessante. No Inner tem até um olhar bem específico que calha, né, com esse exemplo assim que acontece com você, que é essa atenção para o nosso sistema cruzado, né? O que que é o nosso Uhum. sistema cruzado? É esse nosso sistema de transmissão de forças e de movimento, que ele acontece como uma cruz na parte da frente e na parte de trás do corpo. Que são as nossas oposições, né? Ombro direito e quadril esquerdo, quadril direito, ombro esquerdo, que Vai andando, né? acontecem quando a gente se locomove, que é o nosso movimento básico, né?
tanto na parte de trás do nosso corpo, quanto na parte da frente, né? Então, pensar nessas transmissões de força, né? Em como que elas acontecem, como que é o jeito, assim, que o nosso corpo se movimenta melhor, né? O que que é um movimento melhor? É um movimento com mais fluidez possível, Uhum. menos energia, né? E com uma força equilibrada. Uma parte ela não precisa fazer uma força muito grande para levar a outra, né? A ideia é que essa engrenagem que ela tenha uma harmonia Que ali. flua, Então o né? Inner Que seja ele fluido, que assim, flua. né? É isso. Então o Inner ele vai passeando, né, e propondo uma movimentação por aí. Muito interessante. E como que você descobriu que o Winner te trouxe benefícios por como assim, através da endometriose? Não através Então, da eu já endometriose, mas você entendeu a pergunta, né? Eu me expressei entendi. mal. Eu já estava desconfiada que os sintomas começaram a melhorar muito, porque mesmo depois que eu voltei para São Paulo, e que daí minha alimentação já está diferente, mesmo depois do diagnóstico, eu ainda estava sentindo, não aquelas cólicas avassaladoras, mas eu sentia cólica, eu estava sentindo cólica fora do período menstrual, né? Então, Uhum. assim, na ovulação eu sentia, eu tenho tentado fazer uma caminhadinha todo dia, que está sendo a única saída da casa, né? Máscara, álcool, caminhada. E durante a caminhada eu ficava sentindo cólica o tempo todo, assim, tanto na Nossa. região do baixo ventre quanto na região sacral. Assim, as primeiras vezes eu até achei estranho, falei, caraca, mas será possível, né? E até coincidiu numa das vezes que tinha uma consulta e do médico falar, não, é possível, porque você tem muita aderência na região baixa do seu útero, aqui na pelve. Então, quando Uhum. você vai meio que Ficar me fazendo movimento, movimentando vai. e tal, isso vai ficando ali repuxado e tal. E tá bom, né? Tava convivendo, assim. Mas eu fui percebendo que as coisas estavam começando a ter uma discreta melhora. Assim, Uhum. que a cólica ela já não estava aparecendo todo dia como antes, às vezes ela estava aparecendo bem fraquinha. Teve a ovulação de dezembro, assim, tipo, eu não senti, eu fiquei meio que esperando, acompanhando o calendário, e Não tipo, rolou uma né, dor. passou. E aí teve um dia muito específico quando eu falei assim, gente, é isso, esse negócio aqui tá me ajudando muito. Vamos espalhar essa palavra. Que foi, pelo canal do Iner, é, rolou uma atividade muito legal de início de ano que chamou 14 dias com o Inner Balance. Inclusive, está salvo lá para quem quiser experimentar. São práticas curtinhas, que a gente chama de pocket, né? São práticas de mais ou menos 25, 20 minutos. E tem essa sequência de 14 dias, né? Para que as pessoas pudessem experimentar, ainda mais com essa energia de ano novo, né? Vamos começar o ano já Nossa, e cuidando tem do muita coisa corpo, legal lá. Tem muita aula legal. muita aula. E aí eu me propus então a fazer uma prática voltado para gestantes. Assim, qualquer pessoa, uma prática que qualquer pessoa pudesse se beneficiar, mas em especial as gestantes. Sim. E no dia da prática, eu tive um parto e a gente precisou adiar a live, né? O que seria a live. E nesse dia eu tava com muita cólica. Assim, eu fui pro parto com cólica, tomei um remedinho lá que não adiantou nada. Mas, assim, era uma cólica que estava me incomodando, mas que eu consegui trabalhar e tal. Não me Uhum. incomodou, assim, a ponto de eu não conseguir. E não é que não me Focar incomodou, ali né? no Assim, ela não trabalho, me né? bloqueou a ponto de eu não conseguir, mas estava incomodando, assim. Toda hora eu. A hora que a Ela gestante não estava usando a se bolsinha fazia quente, eu. lembrada. Deixa essa bolsinha aqui comigo, né? E aí. Não, Por que não, não é mesmo? por que não? E aí, o que aconteceu foi que quando eu cheguei, eu já estava até sentindo um pouco de mal-estar, assim, porque aí, lógico, né? O bebê nasceu, foi super emocionante, Aí baixou o o cansaço corpo. do parto, junto com a da menstruação que estava chegando, já começou a ficar todo zoado.
E aí eu ia gravar a prática pra gente deixar salvo no canal, né? Uhum. E a hora que eu cheguei, ainda falei com o Dan assim, nossa, acho que não vai dar, acho que eu vou tomar remédio, vou deitar um pouco, depois eu gravo isso, não sei o quê. Aí eu nem pensei que o Winner podia me ajudar, mas eu pensei assim, não, fazer o contrário, eu vou tomar um banho, vou gravar a prática, porque eu tô com ela fresquinha na cabeça, ainda tá de dia, a luz vai estar boa e tal. E depois, acabaram as obrigações do dia, aí eu como alguma coisa, deito, durmo, tomo remédio. Relaxa. Já tinha até deixado o remédio perto, assim, anti-inflamatório. E aí, assim, né? Pode ser uma coincidência? Pode ser uma coincidência, mas convenhamos, Mas né? a gente não acredita que seja. É, fiz a prática, gravei, foi muito legal. Foi uma prática que eu não gravei só a condução, né? Mas que eu fui fazendo ali. Uhum. E não só a questão dolorosa da cólica, mas na hora que eu terminei, eu tava assim, poxa, que pena, né, que a gente tá em pandemia, tá um dia tão bonito que a gente podia dar uma volta. Mas aí o Dan ainda Dor, perguntou, mas e a cólica? Tipo, não quer tomar o remédio? Eu, nossa, é mesmo. Não, tipo, vou esperar um pouquinho. E daí na que hora eu pensei, legal. porque quando o nome dessa prática, olha que legal, né? Foi alguma coisa do tipo abrindo espaços da pelve ao diafragma. Então Olha era que bem nesse interessante. quadradão que no meu caso, inclusive, é bem comprometido, né? Que é onde eu sinto as Sim, dores, assim, onde eu mais sinto abdômen que distende, respiração que fica meio difícil na região da costela. Mas eu fiz sim. muito pensando nas mulheres na reta final, assim, né? Da gestação grande, que a barriga já pesa, a pelve ele Que pesando com o o corpo bebê, já tá mais, sendo mais exigido, né? mais exigido. Mas calhou que foi uma prática que, assim, que trabalhou muitas das coisas que eu precisava. E daí eu senti que essa Sim. relação que ela foi ficando bem clara, assim, por ser um caminho, né? Tem uma outra coisa interessante também. Ano passado, eu estava conduzindo um grupo com uma amiga, você até chegou a participar um dia, né? Um grupo com Uhum. a Renata, que a gente sempre propunha, então, uma prática corporal e era sempre uma prática do Winner que eu conduzia, né? Sim. E era um grupo sempre, estava acontecendo sempre às terças-feiras, nesse ano a gente ainda não retomou. E começou a acontecer uma coisa muito interessante com nós duas, que a gente estava, né, sempre, toda Bem semana, assim, alinhada, né? Estavam alinhadas. alinhada, que a gente começou a adiar coisas que a gente, às vezes, assim, estava sentindo de mal-estar, pensando assim, não, se não melhorar com o grupo, depois eu tomo um remédio. Então, várias vezes Que aconteceu com a gente legal, assim, cara. da gente se falar um pouquinho antes e falar, caramba, tô numa dor aqui no pescoço hoje, tive um parto, tô quebrada, até pensei em tomar um Dorflex e tal, mas não melhorar com o grupo, depois eu cuido, né? Porque é isso, assim, era esse cuidado de trazer, né, alinhamento e também de poder falar. O nosso grupo sempre tinha um espaço onde a gente podia fazer um scanner, né, dizer como estava, e aí Sim. fazer essa integração. Sempre trazia, então, uma sensação de maior organização e bem-estar. Então, foi muito a partir da experiência, tanto do grupo, né, como nessas experiências pessoais, que eu comecei a pensar que o Winner ele pode ser uma ótima ferramenta para endometriose, né? Porque é isso, porque se a gente pensa no corpo físico, tem essa questão assim das aderências, das Sim. inflamações, né? Que Que vai também a causam. questão das aderências, só para quem não sabe, quem vem do INER e não sabe muito o que é endometriose, é quando o tecido que reveste o útero, que é a menstruação, endométrio, ele cai na cavidade de uma forma bem resumida, tá, gente? Tem um vídeo no IGTV com a doutora Graciela Morgado que explica bem o que é endometriose, para quem quiser conhecer um pouco melhor. Mas basicamente essas células, esse tecido endometrial que deveria sair na menstruação, ele cai na cavidade pélvica e é uma célula viva, então ela vai crescendo e criando, é um tecido que vai criando aderências e colando em outros órgãos, enfim, vai gerando ali um,
uma pelve em bloco, um tronco em bloco, onde tudo vai ficando aderido e vai perdendo a anatomia original, enfim, basicamente isso que acontece quando a gente fala de aderências da endometriose. É isso. E aí, acho que, assim, né, para além dessa questão física, né, que é isso, que vai impedindo o movimento, então dá uma dor quando você vai tentar fazer uma caminhada, por exemplo, e o seu sacro tá ali todo engessado, né, enquanto está Sim, sendo exigido esse movimento. É isso, a dor deixa a gente triste, chateada, com assim, a energia baixa, né, essa coisa de sentir o corpo inflamado, é o sono fica ruim, né? O intestino fica ruim, fica tudo ruim. e quando a gente Então, sente dor, a gente fica muito tensionado, né? A gente tensiona da pelve ao fio de cabelo, assim. E aí pensa um corpo sim, tenso o tempo inteiro, com muita dor, e aí não tem o estímulo de relaxar nunca. sim, Um com corpo certeza. tenso e sem movimento, enfim. Exatamente. Então, por isso, assim, quando a gente puder voltar, eu ainda não tô pensando em nada que seja presencial, né? Mas até Uhum. para quem se interessar, assim, ir para os lugares que já estão rolando, né, presencial, para as pessoas de outras cidades, assim, o Winner ele tem esse olhar tão ampliado, Cacá, que a Bruna ela tem assim, teve, né, a percepção assim e o carinho de pensar assim, até é, na playlist, no som de fundo que a gente vai usar para colocar, sabe? Tem uns blends de aromaterapia que podem ser usados na aula. Tem os Olha que acessórios do interessante. Inner, então tem as bolinhas que são que elas têm uma textura e uma densidade específica para as liberações miofaciais e também tem um tecidão que é o Sense, que são acessórios que também vão ajudando a gente nessa maior percepção e no equilíbrio mesmo do trabalho, né? Então, tá parecendo que eu tô, assim, puxando minha sardinha, mas Mas eu pode tô puxar, mesmo. pode puxar. Eu tô mesmo. Mas é porque realmente é uma coisa muito apaixonante, assim. Sabe aquela coisa que você vai descobrir porque você se interessa e fala, caramba, isso é muito legal. Mas à medida que você vai aprofundando, fala, nossa, mas é muito mais legal do que eu imaginava. Sim. Porque é isso, são muitas possibilidades, né? Então, É muito legal como ele pode permear todos os corpos. O que eu acho legal, assim, no Inner, é como ele permeia. Desde o corpo da criança, ao corpo da gestante, ao corpo jovem, ao corpo saudável, ao corpo doente, ao corpo velho, enfim. E é como isso ele mesmo. ajuda a trazer muita consciência corporal, sabe? Isso, nas práticas que eu fiz com você, foi isso que deixou muito marcado, assim, o quanto por você, eu não, é que você vai depois explicar na prática como é, mas por não ter a questão de visualizar, você começa a entender um pouco mais como o seu corpo funciona e onde estão as suas limitações, sabe? Sem ter outros estímulos. Isso é Isso, muito isso. interessante. Isso é uma coisa que é legal a gente falar para as pessoas, né? Para quem não conhece ainda o Winner ele é uma prática que ela é individualizada, né? E isso que a Cacá tá falando é que assim, no Winner não tem o certo e o errado, né? A ideia é que a pessoa que esteja fazendo a prática, que ela descubra o caminho do corpo dela para chegar naquele movimento que eu vou propor. Então, eu como instrutora, eu preciso ter uma instrução clara, assim, sobre para que você entenda, né, o sentido do movimento ali que eu tô te sugerindo. Mas eu não Sim. preciso mostrar uma postura ou um movimento para que você me tenha como um modelo corporal que você precise ficar igual e Não que é isso uma de repente meta, te né? faz ficar cheio de dor e esticando mais do que você deveria, porque essa não é a proposta do Inner, né? A proposta é de um caminho mesmo, né? A nossa meta, assim, né? É um corpo fluido, um corpo saudável. Não é uma meta de um alongamento, de uma, né, assim, uma extensão.
ali que a gente vai na raça, né? É o contrário, Sim, a gente vai a partir do movimento, né, e ganhando cada vez mais possibilidade e mais potência nesse corpo. Então, isso é uma coisa muito legal também, né? E eu acho, inclusive, que por isso, apesar, né, dos tempos difíceis que a gente tem passado, né, e das nossas distâncias, eu acho que o trabalho do Inner ele ainda se beneficia muito, né, e as pessoas se beneficiam muito do Inner, porque, por exemplo, se a gente vai fazer uma prática nós duas, é importante que eu te veja, para eu ficar sim. bem atenta ali às instruções, né, como que eu vou ir fazendo essa condução da prática. Mas você não precisa me ver para você colar. Então você não vai ficar com o seu pescoço torto, fazendo uma coisa, né, assim, se Sair da entortando para tentar posição fazer para uma coisa. ficar. Então, a ideia do Inner é isso, é que cada pessoa, né, descubra nela mesmo esse caminho de trabalho. Isso é muito legal. Eu adoro essas práticas. Adoro essas práticas. É. Eu sou Ai, suspeita para falar porque também foi um trabalho assim que eu achei muito incrível, que eu tenho usado mesmo assim, como foi o meu objetivo inicial, né? Eu tenho usado bastante com as gestantes, nos atendimentos, no pós-parto imediato, né? e o que que Algumas você vem, coisas vem em colhendo de parto. resultado, assim? Agora falando disso que você está acompanhando, o que que você vem colhendo de resultado com a técnica do Inner, aplicando ela nessas pessoas? Olha, nas gestantes eu tenho histórias muito lindas assim, já tenho uma pequena coleção de histórias. Que legal, De Nath. Isso é muito legal, né? De cara, assim, tem essa coisa delas sentirem um conforto maior. Tipo, nossa, nem sabia que aqui estava doendo. Nossa, que delícia. Nossa, ai, Nath, vem morar comigo. Né? Assim, mas desse conforto que é imediato, assim, e que é inquestionável. Eu sinto que as nossas práticas, elas trazem uma leveza muito além do corpo. Então, assim, teve uma mulher que eu acompanhei ano passado, talvez ela até dê uma passeada por aqui, o nome dela é Verônica. Vou dar um exemplo da Verônica, porque esse exemplo ficou muito guardado com carinho, assim, né? É, no final da gestação, ela, além do trabalho, ela estava muito envolvida com os estudos. Agora eu já não lembro se era mestrado ou doutorado que ela estava ainda ali tentando correr um pouco contra o tempo na reta final da gestação, né? Já Uhum, tinha uma filhinha mais velha. E aí as coisas vão se somando, né? Assim, a imprevisibilidade do parto, o peso do corpo, a sobrecarga, a pandemia, muitas coisas, somatizando tudo, né, ali naquele corpo. tudo. E ela teve uma gestação super tranquila e tudo mais. E a gente combinou uma prática corporal para um dia, eu não lembro se era um sábado ou um domingo, assim, para tentar, tipo, dar uma abstraída, sabe? Assim, sair desse foco do trabalho, olhar um pouco, né, assim, para esse corpo ali, para já ir despedindo da barriga e tal. E foi Sim. super legal, né? Foi uma prática de inner com as bolinhas e tal, uma prática bem completa. No final a gente embalou assim e fez um momento um pouco mais dançado, né, para aproveitar aquele corpo livre. Sim. E naquele dia, por uma coincidência, ela entrou em trabalho de parto. E o bebezinho nasceu no dia seguinte, então foi na madrugada que tudo começou. Uhum. Quando a gente se falou depois, ela me escreveu uma mensagem super linda, dizendo assim: Nath, eu tive aqui pensando, ou recontando a história para minha mãe, não lembro exatamente assim o início da mensagem, mas era alguma Uhum. coisa assim: eu sinto que o meu parto começou a florescer depois da nossa prática, porque Olha que arejou legal. tanto, né? Assim, é isso, trouxe essa leveza, foi tão gostoso que a partir dali eu entrei nesse estado de entrega que o parto pede, né? E daí eu, Sim. caramba, Yes! 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 Que Então foi feedback, hein? Nossa, que muito legal. legal, né? Muito lindo, né? Assim, ainda mais com a palavra que ela usou, né? Assim, que o meu Sim, parto começou a florescer ali, né? Porque florescer. é isso, é uma coisa de desabrochar, né?
O Winner, ele vem muito pela... É um trabalho que vem muito pela gentileza, assim. Então, tem essa gostosura, né? Então, é assim que tem sido. Sim. Ai, acho que travou um pouquinho sua câmera, amiga, mas te ouço. Voltou. Oi, Voltamos. Voltamos à programação normal. voltamos? Você tinha travado para mim, eu travei para você? Ih, travou de novo. Melhorou? Xiii. Voltou? Voltou, agora voltou. Acho que estabilizou. Então, nossa, que legal. É muito bom quando colhe esses frutos, né? Que Sim, nossa, é incrível. Eu acho pois é. muito mágico como ele realmente alinha o corpo. Eu tava lembrando da primeira vez que a gente fez a prática e o quanto eu tava com a lombar dolorida, que tava pegando muito tempo sentada e tudo mais. E aí a gente fez a prática e aí teve um movimento que era colocar os braços para trás e em vez de ficar com as palmas da mão para cima, a palma da mão para baixo. Cara, isso eu faço todos os dias, porque transformou a minha vida. Juro. Você sente alongando, assim, é uma sensação que você sente transmitindo que às vezes você nem tinha se dado conta, né? Exatamente. Não, eu nunca tinha feito aquele movimento. Eu falei, mas meu Deus. E foi muito bom, foi muito bom. Quando a gente fala, né, sobre isso, assim, de consciência corporal e tal, às vezes as pessoas ficam achando que são coisas, assim, muito subjetivas, né, Difícil de assim, alcançar. difíceis de alcançar, difíceis de explicar, mas não é, né? É isso, assim, é a gente entender os caminhos do nosso corpo, entender essas relações, né? Cara, como que quando eu faço esse movimento, eu sinto que vai até lá embaixo das minhas costelas, né? Como que o diafragma fica mais livre para se expandir, né? Sim, Então, consciência corporal, né? E esse trabalho assim de pensar em melhorar coordenação motora e tudo mais, tem a ver com isso, tem a ver com a gente se entender melhor para que a gente se cuide, né? E para que a gente precise cada vez menos delegar os nossos cuidados, né? Assim, principalmente esses de exatamente. organização, assim, para outras pessoas, né? Exatamente. Porque no fim das contas o nosso corpo, ele sabe trabalhar, né? A gente só precisa daquele empurrãozinho, assim. Às vezes a gente precisa de mais. Mas Sim, normalmente o nosso corpo sabe o que que ele precisa, né? Se a gente conseguir parar um pouquinho, entender, e o Winner ajuda muito nesse processo, fica mais fácil de descobrir e de se conectar, né? com certeza, com Ai, que certeza. legal. É Eu tenho isso, poucas perguntas aqui comigo. tá? Eu não anotei o nome das pessoas, mas eu não, assim, perguntaram qual a diferença do Inner para Yoga. Tá. Acho que muitíssimas. Assim, é, até. Bom, acho que eu não vou falar da yoga, eu vou falar do Inner porque eu tenho menos chance de cometer uma gafe, né? Porque eu ia falar, Certo. inclusive, que a yoga tem esse olhar assim. é, Tem uma coisa de ser uma prática milenar, né? Assim, que a yoga é Sim, uma prática, mas muito calcada no Ayurveda e tal. Então, várias outras vertentes e vários yogas, né? Acho que é sim, diferente, algumas diferenças assim claras, né? Simples da gente entender, é que o Inner, ele é então individualizado, né? A gente não tem como uma meta atingir uma postura como na yoga que a gente vai aprimorando o asana, né? Que você sim, começa numa forma mais facilitada, então você vai aprimorando ali o seu asana, mas você tem ali um pouco dessa meta, né? A maioria dos estilos de yoga é mais estático, né? Assim, tem um tempo ali em cada postura. O Winner, ele é super uhum, dinâmico, ele é uma aula muito dinâmica, né? A gente não tem pausa no Winner. O instrutor, sim,
vai seguindo, né? O Winner, ele segue as nossas posições muito relacionadas ao nosso desenvolvimento psicomotor, se a gente pensa no desenvolvimento do bebê, né? Então, se você lembrar da prática que você fez, né? A gente começa deitada de barriga para cima, né? Sim. Daí a gente provavelmente vira de lado, depois entra na posição de 4 apoios, acocora, para depois subir. O Winner, ele sempre, então, tem essa sequência, assim, do nosso desenvolvimento psicomotor mesmo, né? Ele tem, então, esses acessórios que, no caso do Winner, né, tem essa função das liberações miofaciais e do aumento de percepção. Eu acho que os Uhum. acessórios que o yoga usa, por exemplo, são mais no sentido de melhorar o alinhamento, né? Mas é isso, não sei falar com tanta propriedade do yoga Sim. como eu falo do Winner, né? É... E o Winner, ele já nasceu, acho, com esse olhar assim ampliado, que é isso, quando a gente fala do corpo somático, né, da questão das emoções, isso já veio posto no Winner, né? Não é, a gente não precisa fazer aula e deduzir que isso vai ser trabalhado, a gente já Sim. sabe que essa técnica vem abordando isso, né? Mas eu acho que assim, pensando em diferenças de aulas, é isso, é uma aula que ela é dinâmica, né? Que tem essa fala cadenciada, então o tempo todo o instrutor ali está na condução, né? As aulas, elas são muito diferentes, acho que esse é um outro ponto, né? A gente não vai ficar Sim. repetindo ali uma postura para a gente alcançar a perfeição naquela postura, né? Mas as aulas, elas são diferentes e elas, acho que eu lembrei de uma coisa que talvez seja a mais diferente de todas. O Winner tem sempre um objetivo. Sempre um objetivo. Olha que Então, por exemplo, interessante. se a gente pensa em uma aula de inner balance para pessoas portadoras de endometriose, quais podem ser os nossos objetivos? Pode ser melhorar a mobilidade pélvica, né? Melhorar, aliviar e reduzir as tensões do tronco em função dessas aderências, alívio de dor, né? A gente pode ter Sim. esse objetivo, assim, né? Os objetivos com as minhas gestantes, o objetivo com um paciente que está em reabilitação fisioterapêutica. O Winner, ele sempre trabalha com objetivos. Então, tanto que a gente monta as aulas antes, né? A partir ali do grupo Interessante. que a gente sabe que a gente vai atender, ou da pessoa, a gente monta essa estrutura de aula, porque a gente vai sempre trabalhar um objetivo, né? Então, o nosso objetivo poderia ser, por exemplo, conseguir bastante mobilidade pélvica, né, para a gente ir se livrando aí, né, dessa coisa, dessas Descolando o corpo, né? descolando o corpo. Então, esse eu acho que talvez seja a maior diferença, sabe? Pensar que mesmo nos corpos, né, assim, saudáveis, a gente sempre pode ter um objetivo, que pode ser, por exemplo, né, conviver melhor com as tensões, né, aliviar as tensões do final do dia, enfim, Sim. né, melhorar a Ele. performance dos bailarinos, assim, os objetivos Acho são que múltiplos. Acho que o que é importante assim, é que não precisa ser um corpo doente para praticar o inner. Você pode ter um corpo saudável, ele pode ser para melhorar uma performance, enfim, ele pode ter N objetivos, como você disse, né? Então, é Sim, muito interessante, gente. É muito massa. é muito Olha lá, já interessante. tem gente falando já quero, como faço para seguir o Instagram e acompanhar. Ó, o Instagram do Inner Oficial é @InnerBalanceBP, se eu não me engano. Deixa eu conferir. É, é um Instagram muito legal de seguir mesmo, mesmo se a pessoa já faz alguma prática, né? É isso mesmo, InnerBalance_BP. Porque É tem isso mesmo, muita coisa certo. informativa no Insta do Inner. Então, é isso assim, né? Às vezes o tempo da aula, a gente não consegue extrapolar tantos assuntos, né? Mas ali no Insta dá para ir aprofundando em outras coisas. Sim.
Muito bom. Ó, chegou uma pergunta aqui da Bárbara. Nath, será que as dores do pubis, sensação de Ou peso, durante ciclo menstrual pós-parto normal, podem melhorar com o Iner? repete pra mim que travou um pouquinho, Cacá. Repito. Nath, será que as dores do pubis, sensação de peso, durante ciclo menstrual pós-parto normal, podem melhorar com o Iner? Eu acho que sim. Porque a nossa a nossa pelve como um todo, eu ia falar da sínfise pública, mas não precisa ser só a sínfise pública, né? Uhum. Passa ali por grandes transformações ao longo da gestação, no parto, porque essa pelve acomoda o bebê, então ela se abre em cima e depois ela tem esse movimento que ela abre um pouco embaixo, né? Uhum. E, eventualmente, essas dores têm a ver com algum desalinhamento, porque ao longo da gestação e no parto, o corpo dessa pessoa foi submetida a uma possibilidade de movimentação, né, por causa de um hormônio circulante e tal, que a gente não tem fora desses momentos, gestação e parto. Sim. Só que isso, do mesmo jeito que traz muita possibilidade de movimento e acomodação, também deixa a gente mais vulnerável. Então, normalmente essas dores são pequenas heranças assim de desalinhamentos que ficaram, né? E aí, eventualmente, numa fase em que o seu corpo ou exige mais dessa região, né? Ou está num período um pouco mais inflamatório, alguma coisa assim, essa dor aparece. Respondeu, Bá? Fala aqui pra gente. E só chegou essa aqui pra mim por enquanto. Ó, só pontuar que a gente tem aí cerca de 8 minutinhos Tá bom. agora, tá bom? E que mais? Tem mais alguma coisa importante para falar pra gente sobre o Winner? Ah, bom, acho que não. Depois Acho que desse eu. banho todo de informação? Depois desse tanto de história, né? Essa mineira que só conta caso, até para falar das coisas. Acho que não, acho que falamos tudo. Vamos aproveitar aqui o gancho, ó. A Bárbara Ianelli respondeu super e fiquei curiosíssima em fazer a prática. Vamos falar do nosso bônus dessa live? Claro. Você quer apresentar ou você quer que eu fale? Pode ser você. Então tá bom. Bom, gente, eu e a Nath, a gente pensou em organizar para as 5 primeiras meninas ou pessoas que estão participando, meninas não, né? Todas as pessoas que estão participando aqui da nossa live, as 5 primeiras pessoas que forem lá no Instagram dela, mandarem uma mensagem para ela, a gente vai marcar uma aula via Zoom experimental para vocês poderem conhecer. E aí entra em contato com ela, a gente agenda o dia, porque é uma aula em grupo, né? Então, o que a gente vê um horário para todo mundo conseguir encaixar. E fica aí esse presente da Nath para vocês, gente. É isso. Presente Presentaço. nosso. Vai ser Ah, muito presente legal. nosso. Presente Vai nosso. ser incrível, tenho certeza. E também vamos fazer uma prática ao vivo no Instagram da Nath. Estamos batendo as agendas aí, porque ela é doula e ela precisa ver uns horários que caibam aí pra gente poder praticar. Mas aí, para quem não conseguir, A gente mandar trabalha com mensagem. menos probabilidades de parto. Qual é o período Exa- menos provável? Menos provável. Mas a gente Exatamente. vai marcar e a gente já divulga em breve. Vai ser legal essa live, dessa prática, e depois a gente deixa salva, né, também. Mas uma oportunidade das pessoas conhecerem. Sim, vai ser muito legal. É isso, minha amiga. Que prazer te trazer aqui para falar sobre o seu trabalho. Demais. Sucesso. Sempre bom estar com você. Obrigada, viu? Pela Imagina. oportunidade aqui, né? Maior honra estar aqui no canal, porque eu sigo, né? Eu sou uma seguidora desse canal. Maravilhosa. Desde 2019, tá, gente? É verdade.
sou uma seguidora desse canal, sou uma seguidora das receitas, então é muito legal estar aqui. É, E na verdade, e ter você também como uma referência, né? Porque é isso, assim, quando eu investiguei e recebi, né, assim, o diagnóstico da endometriose profunda, assim, é claro, tem uma coisa de tipo, putz, mas tipo, também tinha uma coisa de, tudo bem, mas eu também já conheço a Cacá. Então, assim, eu Que sei bonitinha. Obrigada, amiga. que bom caminho seguir, né? Eu Dá tenho para boas ter qualidade referências. de vida. Dá para ter qualidade de vida. É, Esse é o ponto. total, Que bom que nos encontramos nessa estrada da vida. com certeza. Então é isso, gente. Se vocês não É tiverem mais isso. nenhuma dúvida, corram lá no Instagram da Nath para mandar mensagem e participarem da aula, que vai ser muito legal, tenho certeza. E se quiser se despedir, falar mais alguma coisa, a gente já vai encerrando. Tá joia. Bom, acho que é isso, né? Obrigada, pessoas. Eu não vejo vocês, né? Mas depois eu vou ver. Depois eu verei. Então tá bom. Qualquer coisa também que vocês tiverem de dúvida, né? Que vocês queiram saber mais, sintam-se à vontade, né? Para me chamar, né? Para a gente conversar. Eu vou ter o maior prazer em esclarecer, em falar mais. Tem essa dica do perfil oficial do Iner, que tem bastante coisa legal, então eu indico que todo mundo conheça, experimente as práticas gravadas, né? Que é de fato, é um tesourinho, assim, essa Sim. prática. Só Presentinho. para deixar claro, para participar da aula, é para mandar mensagem no @corpo_materno, que é o Instagram da Nath, tá? Não é no oficial do Inner. No oficial do Inner, que é innerbalance_bp, vocês vão conseguir encontrar alguns exercícios, conhecer um pouco mais do que é a prática, se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento aí que merece ser difundido, cara. Tem que difundir esse conhecimento. É isso. É isso. Então tá, um beijo, minha amiga. Obrigada, Uma boa Cacazinha. Um noite. beijão. Até. Tchau, Até, gente. querida.